Olá, vamos conversar sobre uma das partes mais importantes da nossa Constituição, o artigo 5º. O que significa, na prática, ser igual perante a lei e quais são aqueles direitos que ninguém, mas ninguém mesmo, nem o Estado pode tirar da gente. É isso que a gente vai desvendar agora de uma forma bem clara, bem didática para todo mundo entender. E tudo começa aqui, com essa promessa poderosa que abre o artigo. No direito, a gente chama essa parte de caput, que vem do latim e quer dizer cabeça. É a ideia central, sabe? O princípio de que todo mundo é igual perante a lei. Não importa a origem, a cor, o sexo, nada. Essa é a base, a pedra fundamental de todos os direitos que vêm a seguir. Então, essa promessa de igualdade, ela não é vazia. Ela se sustenta em 5 direitos que são considerados invioláveis, o verdadeiro alicerce da nossa sociedade. E o mais importante, eles valem tanto para brasileiros quanto para estrangeiros que moram aqui no país. Para ajudar a gente a lembrar desses 5 pilares, existe um macete bem simples, uma sigla, PSILV. Cada uma dessas letras representa um direito essencial que a gente vai conhecer melhor agora. Vamos lá, decifrando a sigla. P de propriedade, S de segurança, I de igualdade, L de liberdade e V de vida. São eles, propriedade, segurança, igualdade, liberdade e vida. Agora, vamos mergulhar em alguns deles para entender o que significam de verdade, começando pelo mais básico de todos, o direito à vida. Bom, vamos lá. O direito à vida. Parece óbvio, né? Mas ele é bem mais profundo do que a gente imagina. Afinal, sem vida, nenhum outro direito faria o menor sentido. A Constituição enxerga esse direito de 2 maneiras. A primeira é bem direta, é o direito de continuar vivo, de não ser morto de forma arbitrária. Mas tem a segunda parte, que é fundamental. É também o direito a ter uma vida digna, com o mínimo de condições para se viver bem. E isso tem um efeito muito concreto, por exemplo, no sistema penal. O direito à vida e à dignidade impõe limites bem claros. Olha só, a regra no Brasil é que não existe pena de morte. A única minúscula exceção é em caso de guerra declarada. Também não pode ter prisão perpétua, nem trabalhos forçados, banimento do país ou qualquer tipo de pena que seja considerada cruel. E essa frase aqui, ela é o resumo perfeito da proteção à dignidade. É uma proibição absoluta, sem mais, sem porém. Tortura ou qualquer tratamento desumano é proibido e ponto. Isso reforça aquela ideia de que a vida tem que ser digna, mesmo para quem cometeu um crime. Muito bem, vamos avançar para o próximo pilar, a liberdade. E assim como o direito à vida, a liberdade também não é uma coisa só. Ela tem várias faces, vários aspectos que afetam o nosso dia a dia diretamente. Aqui está a base de tudo, o que a gente chama de princípio da legalidade. Funciona assim: a regra geral é que somos livres para fazer o que quisermos. A exceção é a obrigação. A gente só é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa se existir uma lei específica mandando. Se não tem lei, a gente tem liberdade de escolha. Simples assim. E aqui a gente vê um equilíbrio muito importante. A Constituição garante que a gente pode manifestar nosso pensamento livremente. Só que tem uma condição. É preciso assumir a responsabilidade por aquilo que se fala. É por isso que o anonimato é proibido, para que a liberdade de um não acabe prejudicando o outro. E essa proteção vai além, viu? Ela vale também para a expressão intelectual, artística, científica. Ou seja, um artista, um cientista ou um jornalista não precisa de uma autorização prévia do governo para criar ou comunicar. E, principalmente, não pode sofrer censura. A liberdade de expressão é um oxigênio para a democracia. A liberdade também é física, é o direito de ir e vir. Em tempos de paz, qualquer pessoa pode se movimentar livremente pelo país. Entrar, sair, permanecer, levar seus bens, claro, sempre respeitando o que a lei determina. E para fechar esse bloco, temos a liberdade de se juntar a outras pessoas. Quer criar uma associação de moradores, um clube, uma cooperativa? Pode criar e não precisa pedir autorização para o governo. E mais, o Estado não pode se meter no funcionamento dessas associações. Tá, então essa lista de direitos do artigo 5º é fechada? É só isso e pronto? A resposta é um grande e sonoro não. A nossa Constituição é um documento vivo, que respira e evolui. A própria Constituição tem essa sabedoria, sabe? Ela reconhece que não dá para prever tudo. Esse trecho que a gente vê aqui funciona como uma porta aberta. Ele diz que os direitos não se limitam ao que está escrito ali, e que outros podem surgir, por exemplo, de tratados internacionais que o Brasil assinou. E agora, olha que interessante.
Um tratado internacional de direitos humanos pode ganhar a mesma força de um artigo da Constituição, mas para isso acontecer, o caminho é bem rigoroso. Ele precisa ser aprovado no Congresso Nacional exatamente como se fosse uma emenda constitucional, ou seja, tem que passar por 2 votações na Câmara dos Deputados, 2 votações no Senado, e em todas elas precisa ter o voto de pelo menos 3/5 dos parlamentares. É um processo reforçado para garantir que só o que é muito importante entre com essa força toda. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Conhecer esses direitos, entender como eles funcionam, é o primeiro passo, é essencial. Mas o grande desafio, que não é só do governo, mas de toda a sociedade, é fazer com que essas palavras tão bonitas saiam do papel e se transformem em realidade na vida de cada pessoa, todos os dias.